certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voig, e hoje nós vamos ter uma classe prática de anatomia, tá? Algo que normalmente eu julgo como inusual, porque a gente não mexe nos preparados, certo? Então a gente vai ver a origem aparente dos pares craniais e a gente vai ver onde é que eles vão, com quem eles se relacionam no trajeto. Aqui a gente vai falar basicamente dos orifícios do crânio, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, olha só. Primeiro par cranial, né? O primeiro par cranial é o nervo olfatório. Então, vamos procurar onde é que está o nervo olfatório. Olha só. A gente está entrando por aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dissecar. Vou dissecar essa partezinha. Pronto. Aí, ó, aqui, ó. Vocês estão vendo esses filetes que eu tenho bem aqui, ó? Ó. Tá vendo que a gente entrou pelo orifício nasal, né? Ó, a gente vai entrando. Aí dou uma olhada para cima ali, ó. Esses filetes que a gente tem aqui, ó. Esse aqui são os filetes do primeiro par cranial. Tá vendo só? Parece um monte de cabelo, ó. Isso aqui é o primeiro par cranial. Então, a gente já sabe que o primeiro par cranial, ele está localizado aonde? Então, ele sai da mucosa olfatória e se dirige para essa estrutura, para essa bola aqui, ó, que tem aqui, ó, essa bola que tem aqui, o nome disso aqui é bulbo olfatório. Então, eu já sei que ele vai da mucosa olfatória até o bulbo olfatório. Tem outro jeito de falar? Tem. Ele vai das células bipolares até as células mitralis. As células mitralis estão dentro do bulbo olfatório, tá? Então, essa partezinha aqui que está marcadinha aqui, isso aqui é o bulbo olfatório. Então, primeiro par cranial, simplesmente, a gente tem que, para enxergar ele, a gente tem que ter, basicamente, tem que entrar, ó, no nariz, para poder visualizar ele. A gente está vendo aqui que a gente tem, isso aqui são os filetes do primeiro par cranial, ó, isso aqui é os filetes do primeiro par cranial, tudo isso é primeiro par cranial, e a gente já vai fazer a relação com a primeira estrutura, né, o primeiro orifício do crânio. Então, aqui, ó, se a gente for parar para olhar, essa partezinha que está aqui, ó, que a gente tirou, ali ficam os orifícios da lâmina cribosa. Então, os orifícios da lâmina cribosa guardam relação diretamente com quem? Com os filetes do primeiro par cranial, certo? Muito importante, tá? Então, começamos do primeiro par cranial, certo? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês de um outro ângulo para a gente poder visualizar aonde está isso, ó. Então, prestem atenção, ó. Isso aqui, ó, é fossa cranial anterior. Vocês conseguem ver? Fossa cranial anterior. Isso aqui, ó, não é o bulbo olfatório. Pronto. Aí o bulbo olfatório vai fazer o quê? Tracto olfatório. E aí depois vai ter estria olfatória, ó. Vai ter estria olfatória. E aí depois vai dar estria olfatória interna, estria olfatória externa. Mas aqui já a gente consegue ter uma ideia clara de como é que vai terminar o trajeto da via olfatória, tá? Então já sabe que o trajeto da via olfatória é esse aqui, ó. Ó, se eu der um zoom aqui, ó, eu sei que isso aqui, ó, é o quê? É os filetes do primeiro par cranial, do nervo olfatório, que termina no bulbo olfatório, que está com as células mitralis, que vai depois seguir como tracto olfatório, estria olfatória. Pronto. Porque eu tenho... Lembra que ele vai dar estria olfatória interna, estria olfatória externa. Pronto. Bem bonitinho, tá? Qual é o detalhe aqui que a gente vai falar do primeiro par cranial? Ó, o primeiro par cranial, ele não se relaciona com o tálamo, tá? Não se relaciona com o tálamo. É bem difícil alguma estrutura não passar pelo tálamo. Mas o primeiro par cranial não se relaciona com o tálamo, certo? Pronto. Então, o primeiro par cranial está aqui. Agora, olha só. Se a gente falou do primeiro par cranial, agora vamos falar do segundo par cranial. O segundo par cranial é nervo óptico. Ó, já marquei aqui onde é que está o nervo óptico. O nervo óptico, ele está saindo aonde? Do conduto óptico. Então, deixa eu só estabelecer ali, ó. Peraí. Eu quero... Então, olha só, conduto óptico. Então, ó, prestem atenção aqui, ó. Conduto óptico, a gente já sabe que é o nervo óptico.
vai passar pelo conduto óptico, né? Ó, vamos aproximar aqui, ó, na cavidade orbitária. E a gente já sabe que o conduto óptico vai servir de passo para o nervo óptico, né? Então, esse aqui, ó, bem grosso, né? A gente consegue apreciar que ele é bem grosso e ele vai sair por aqui, ó. Olha ali, ó. Isso aqui, ó, para quem não sabe, é essa estrutura aqui que eu tô... Peraí, vou passar o mouse aqui para vocês verem. Essa estrutura aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó, isso aqui é a fissura orbitária superior, não é verdade? Ó, lá de azulzinho passando lá na cavidade orbitária e vai passar pelo conduto óptico, quem é? Nervo óptico, tá? Que ele vai terminar aqui, ó, na base da ala menor. O conduto óptico termina na base da ala menor. Então, ele já está saindo na fossa cranial média. Fossa cranial média, tá? Obviamente, eu tenho dois nervos ópticos, né? Nervo óptico esquerdo, nervo óptico direito, tá? Bem fácil de fazer a analogia e procurar aqui, né? Então, esse aqui é o nervo que é responsável por transmitir a informação visual, tá? Então, isso aqui é muito importante. Aí, o que acontece? A gente já sabe que o segundo par cranial, ele vai se relacionar com o tálamo pelo corpo geniculado lateral. Depois eu vou pegar uma outra imagem, mas aqui eu quero só que vocês vejam as relações com os orifícios, tá? Aqui não é trajeto ainda. Então, olha só. Conduto óptico, a gente tem quem aqui? Conduto óptico, nervo óptico, e aí a gente já sabe que quando ele chegar aqui assim, ó, vai ter o quiasma óptico, né? Quiasma óptico, simpixa óptica, corpo geniculado lateral. Pronto. Lembrando que ele vai cruzar aqui, né? Mais ou menos aqui assim, ó, na frente do tronco encefálico, ó. Ó o tronco encefálico aqui. Né? Fica bem claro. Pronto. Então, já vimos que o primeiro par cranial se relaciona com os orifícios da lâmina cribosa, que ele está conectando as células bipolares com as células mitralis. O nervo óptico, que ele está guardando relação direta com quem? Com o conduto óptico. E lembrar que no conduto óptico está passando mais outra estrutura, que é a artéria oftálmica, tá? Nesse caso aqui não dá para ver porque eu deixei isolado só os nervos, para não aparecer outras coisas, tá? Então, mas saibam que junto no conduto óptico está passando a artéria oftálmica, tá? Pronto. Então, vimos o segundo par cranial. Agora vamos falar do terceiro par cranial, certo? Pronto. Então, olha só, terceiro par cranial. O que a gente vai ver aqui? Ó? Então, eu já sei que vai ser esse aqui, ó. Terceiro par cranial. Você vê que eu já vou precisamente no par cranial, ó. Então, por que eu sei que é esse aqui, ó? Vou até usar o bisturi aqui para tirar um pouquinho dessa... para a gente conseguir enxergar melhor. Ó, por que eu já sei que esse aqui, ó? Pelo fato da onde ele está nascendo, pessoal. Ó, eu só olho para onde ele está nascendo. Eu já sei que quem está nascendo no ponto médio mesencefálico é o terceiro par cranial, ó. Só pode ser ele, tá? Ponto médio mesencefálico, ou espaço perforado posterior, ou espaço interpeduncular, eu sei que é ele, ó. E aí o terceiro par cranial, ele vai se dirigir para onde? Ó? Ele se dirige para a fossa cranial média, se relaciona, que é bem importante, pessoal. Olha só, aqui eu vou pintar um negócio para vocês saberem onde é que está isso aqui. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem direitinho, ó, mas quero colocar aqui, ó. Ó, eu sei que aqui está o seno cavernoso, ó. Então, todo mundo que for passar aqui se relaciona com o seno cavernoso e se relaciona com outra estrutura que eu vou botar aqui de vermelho, que é a artéria carótida interna. Então, todo mundo que passar na fossa cranial média se relaciona com quem? Se relaciona com o seno cavernoso e com a artéria carótida interna. É simples, é sempre isso. Não tem muita frescura, tá? Pronto, aqui, ó, só para ficar bem claro, tá? E aí, então, todo mundo que passar na fossa cranial média vai se relacionar com o seno cavernoso e a artéria carótida interna. Aí, o que acontece? Ela vai penetrar um orifício do crânio. Olha só. Qual é o orifício do crânio que o terceiro par cranial vai se relacionar, pessoal? Olha aqui, ó. Com a fissura orbitária superior. E a gente já consegue apreciar aqui que tem muita gente passando aqui na fissura orbitária superior.
E isso é importante, né? Porque eu sei que você já sabe que minimamente tem o quê? Tem 7 coisas que estão passando na fissura orbitária superior. Tá? Então, dentro da fissura orbitária superior está passando quem? Está passando basicamente o terceiro par cranial, que é o que a gente está focado agora, tá? Então, dentro das 7 coisas que está passando na fissura orbitária superior, uma delas é o terceiro par cranial, que é o óculo motor ou motor ocular comum, tá? Agora, o que acontece? Se a gente for parar para olhar onde é que ele termina, olha aqui, ó. Percebo que ele entrou aqui com 2 ramas, ó. Ele entrou com 2 ramas, ó. Uma rama superior e uma rama inferior. Tá? Então, o terceiro par cranial, ele chegou, ó, ele vai entrar na fissura orbitária superior, 1, e vai sair 2, tá? Então, a fissura orbitária superior, aqui nessa variação, as ramas estão dando dentro da cavidade orbitária, mas tem variações que isso aqui pode se dar antes da cavidade orbitária, mas não importa se vai ser antes ou se vai ser depois, vai acabar dando 2 ramas. A rama superior é responsável por inervar quem? Elevador do párpado superior, reto superior. A rama inferior é responsável por inervar quem? Reto medial, reto inferior, oblíquo inferior e do constrictor. Então, pronto. Esses são os músculos que vão ser inervados pelo terceiro par cranial, certo? Pronto. Maravilha. Agora, o que acontece? Vamos para o quarto par cranial. Quarto par cranial. Qual é a descrição do quarto par cranial que a gente tem, ó? É o único par cranial que nasce na cara posterior do tronco encefálico. Eu consigo ver que é só esse aqui, ó, que está nascendo na cara posterior. Tem possibilidade de ser outro, porque eu já conheço que a descrição dele diz: é o único par cranial que nasce na cara posterior do tronco cefálico. Pronto, não tem outro, não tem outro. Esse aqui é o único que vai nascer na cara posterior do tronco cefálico. E aí, a nível dos folículos inferiores. Mas, o que acontece? Qual é o detalhe aqui? O detalhe aqui que eu tenho que apreciar é o seguinte, olha só, que aqui eu tenho que saber o trajeto, ó, que ele vai sair da cara posterior, ele dá a volta no tronco encefálico, né? E aí ele vai se relacionar com a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso, com a artéria carótida interna, e ele vai entrar onde? Ó, fissura orbitária superior. Fissura orbitária superior. Certo? Então, ele acaba se relacionando com a fissura orbitária superior também. Então, só que aqui, o que acontece? Não sei se aqui vai dar para ver. Não, aqui não vai dar, aqui não dá para ver porque não está mostrando o anígio de zinco. Mas aqui a gente já sabe que, tipo, o troclear, o patético, ele vai acabar saindo, ele vai passar por fora do anígio de zinco, né? Então, só que aqui a gente não está vendo o anígio de zinco, aqui eu estou dando mais prioridade para a gente ver com quem ele está se relacionando. Eu só estou citando coisas que não dá para ver, eu estou falando, e depois a gente tenta, numa outra imagem, poder visualizar isso. Mas agora ele entra na fissura orbitária superior, passa por fora da anígio de zinco, e a gente já sabe que o nervo troclear ele vai dar inervação para o oblíquo superior. Oblíquo superior ou oblíquo maior, certo? É tanto que ele já se posiciona, ó, ele já se posiciona em cima, tá? Porque ele vai dar inervação para o oblíquo superior. Pronto. E aí falamos do quarto par cranial. Aí o que acontece? Olha só. A gente poderia falar de outro par cranial, sim, né? Do quinto. Poderíamos. Mas vamos tentar falar desse aqui, ó. Do sexto par cranial. Mais uma vez aqui, ó. Ó, sexto par cranial. Eu já sei que ele está saindo da onde? Lá do surco bulbo contínuo. Não dá para mim ver muito legal aqui nessa imagem, mas eu tenho uma ideia boa que ele está saindo do surco bulbo contínuo, tá no limite. A gente sabe que tudo isso aqui é protuberância, essa aqui é a parte do bulbo, então ele está saindo do surco bulbo contínuo. Mais uma vez, ó, o que acontece? Ó, de todos os pares craniais que a gente viu até agora, esse aqui sai do surco bulbo contínuo, e ele vai se relacionar com quem? Ele vai passar, né, se dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso e se relaciona intimamente com a carótida interna, porque ele vai passar literalmente se esfregando na carótida interna, o sexpar cranial, né? Então, pronto. Então, isso aqui é importante. E aí ele vai ingressar onde? Na fissura orbitária superior, ó, onde passa um monte de gente na fissura orbitária superior, né? Então, fissura orbitária superior.
e aqui importante. E aí, uma vez que ele entrou na fissura orbitária superior, ele vai passar por dentro do anígio de Zinn e vai ingressar na cavidade orbitária, o sexto par cranial, que é o abducens ou motor ocular externo, já vai se dirigir para a parede externa, porque ele vai dar inervação para o reto externo ou reto lateral, certo? Essa é a inervação que vai dar o sexto par cranial e vai acabar passando por dentro do anígio de Zinn. Pronto. Agora, o que acontece? Vamos falar do quinto par cranial. Quinto par cranial, a gente vai falar de quem? Ó, quinto par cranial é esse aqui, que a gente já sabe que é o nervo trigêmino. Então, o nervo trigêmino, a gente já sabe o quê? O que acontece? Então, nervo trigêmino, ele vai ser o par cranial que vai nascer da cara anterolateral del puente, né? A gente já sabe que nasce dos cordones. Aqui a gente não está conseguindo visualizar bem direitinho o outro cordão, só está aparecendo o cordão grosso, que é sensitivo, o cordão fino, não estou enxergando ele aqui, do quinto par cranial. Eu vou dar uma olhadinha aqui, não, literalmente não está aparecendo, certo? Mas não tem problema, ó, se ele não aparece, a gente desenha. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Como é motor, eu vou desenhar aqui, ó. Então, eu já sei que esse nasce dois cordones, um grosso sensitivo e um fino motor. O fino motor, ele vai passar por debaixo do gangue de Glasser e vai se unir com V3, certo? Isso é importante. E aí, e só isso aqui é o trigêmino, sai da cara anterolateral del puente e nasce dos cordones, um grosso sensitivo e um fino motor. O grosso sensitivo, ele termina onde? Ele termina no gânglio de Gasser. Olha só, que esse aqui é o gânglio de Gasser ou gânglio trigeminal, tá? Então, gânglio de Gasser ou gânglio trigeminal vai ser onde vai terminar o nervo trigêmino. E aí, agora o nervo trigêmino vai dar 3 ramas. Olha só, presta atenção. Vai dar a primeira rama, que é a rama V1, que é a oftálmica. Rama oftálmica. A rama oftálmica, ela está onde? Ela está indo para a fissura orbitária superior. Fissura orbitária superior vai a rama oftálmica. Aí depois, V2, né? Isso aqui é a rama maxilar, V2, rama maxilar. Ela está passando por onde? Pelo agorreiro foramen redondo, né? Foramen redondo. E aí ela está passando pelo foramen redondo e V3, que está passando, é o nervo mandibular, ele está passando pelo foramen oval. Tá? Então, eu tenho, mais uma vez, o trigêmino, ele vai acabar se relacionando com 3 orifícios, né? Então, o primeiro orifício que ele se relaciona, V1, a rama oftálmica, vai ser fissura orbitária superior. Aí depois, a rama maxilar se relaciona com foramen redondo, ou agorreiro redondo, e V3 se relaciona com foramen ou agorreiro oval, certo? Então, que vai passar nervo mandibular, que é V3. Tá? Isso aqui é bem importante. Aí agora, olha só, prestem atenção. Então, isso aqui a gente está vendo o trigêmino, né? Pronto. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a gente já sabe que a rama oftálmica vai dar 3 ramas, né? Vai dar 3 ramas. Quais são as ramas que vai dar a rama oftálmica? A gente já sabe que é o quê? Quais são os nervos? Ó, nervo frontal. Não, eu não estou conseguindo pegar aqui justamente a rama oftálmica. Então, ela vai dar o quê? Ela vai dar... Não, também não é esse. Bom, aqui eu não estou conseguindo selecionar direitinho, mas a gente já sabe que a rama oftálmica ela vai dar o nervo nasociliar, o nervo frontal e o nervo lacrimal, certo? Então, essas são as 3 ramas que vão sair, que vão ser originadas a partir da rama oftálmica. Agora, a gente olhando a rama maxilar, olha só, a maxilar, que é bem importante, uma vez que ela entrou pelo agorreiro redondo, ela vai sair na fossa pterigomaxilar, que é uma fossa que está bem aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue enxergar ela aqui. Ó. Vai sair na fossa pterigomaxilar. E a gente já sabe que quando ele entra na cavidade orbitária, ele vai se transformar em agorreiro infraorbitário. Então, e ele está entrando na cavidade orbitária pela fissura orbitária inferior. Fissura orbitária inferior.
Então, o nervo maxilar que ele entrou no agorreiro redondo, ele acaba saindo do agorreiro redondo, sai do agorreiro redondo e vai justamente ingressar na fossa pterigomaxilar. Na fossa pterigomaxilar, ele volta a entrar na cavidade orbitária pela fissura orbitária inferior, e aqui na fissura orbitária inferior ele vai se transformar em nervo infraorbitário, e vai acabar se relacionando com esse agorreiro infraorbitário, que está bem na frente do crânio, né? Esses dois orifícios aqui que a gente tem aqui, isso é o agorreiro infraorbitário, e é por aqui onde ele vai sair, tá? Dando as terminais dele, que ele vai ser para a região geniana, certo? Pronto. O nervo maxilar, o nervo mandibular. O nervo mandibular, ele vai dar várias ramas, né? Aqui, o que eu sempre digo, né? Para você ficar numa relação mais sossegada, aqui você joga para falar dos músculos da mastigação, né? Porque a gente sabe que V3, uma das coisas que vai inervar são os músculos da mastigação. V3 também vai dar a rama auriculotemporal, vai dar uma rama que é alveolar inferior, vai dar uma rama que é a lingual e vai dar uma rama que é a bucal, tá? Então, essas aqui são as ramas que estão dando justamente o nervo mandibular, tá? Que é V3. Pronto, aí nós já falamos do primeiro par cranial, segundo par cranial, terceiro par cranial, quarto par cranial, quinto par cranial, sexto par cranial. Vamos falar do sétimo par cranial, tá? Olha só, e eu vou direto onde ele está. Olha só, olha que bonito. Sétimo par cranial, tenho certeza que é ele. Por quê? Olha só, é só porque eu sei o trajeto, eu sei a descrição, eu sei que ele vai sair do crânio através de um agorreiro que se chama estilomastoideu, que ele vai acabar entrando lá no diafragma dos estílios. E, ó, por que eu sei que é estilomastoideu? Ó, porque isso aqui é a apófise mastoide, ó, essa aqui é a apófise mastoide do temporal e essa aqui é a apófise estiloides, ó. Aqui, ó, essa parte é a apófise mastoide do temporal e essa aqui é a apófise estiloides. Entre as duas, ó, entre isso e isso, eu tenho o orifício estilomastoideu, que está saindo quem? O sétimo par cranial. E aqui, se vocês pararem para ver, ó, já estou dando as ramas terminais. Ó, que rama terminal deve ser essa aqui? Ó, que aqui, detalhe, né? Aqui não tá, mas vocês imaginem que tá a parótida bem aqui, ó. A parótida tá bem aqui, porque o sétimo par cranial ele atravessa a glândula parótida e dá essas ramas terminais. Então, eu já sei que, olha só, isso que ele está saindo, ó, lá de dentro, ele está saindo da onde, ó? Surco bulbo pontino. Então, ele sai do surco bulbo pontino, se dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o conduto auditivo interno, que vai fazer relação com a artéria labiríntica, com o oitavo par cranial, vestíbulo coclear. Aí ele vai passar o quê? Ele vai chegar até o fundo do conduto auditivo, vai passar pelo aqueduto facial, dá toda a volta em todas as porções do aqueduto facial e vai acabar saindo justamente aqui, ó, pelo orifício estilomastoideu, e vai se dirigir para a glândula parótida, onde vai dar suas ramas terminais. Então, evidentemente, isso aqui vai ser o quê? Ó? Rama temporal. Essa aqui, ó, rama temporal. Essa aqui vai ser a rama o quê? Zigomática. Ó, aqui, ó, rama zigomática. Aí depois a gente tem a rama bucal. Ó. Depois a gente tem a rama mandibular. E, por fim, a gente tem a rama cervical. Ó. É muito difícil, pessoal? Não. A gente consegue visualizar nitidamente todas as estruturas. Eu só tenho que ter minimamente aonde estão essas coisas para poder procurar, certo? Então, eu já sei que vai sair pelo orifício estilomastoideu. E aí, o que acontece? Uma vez que sai pelo orifício estilomastoideu, ó, auricular posterior, pronto. Então, fica fácil para poder visualizar todas as ramas do facial, certo? Pronto. Oitavo par cranial, vamos falar do oitavo par cranial. Então, o oitavo par cranial é esse aqui, ó, justamente esse aqui, ó, nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear, ele também vai sair do surco bulbo pontino, ele vai se dirigir para a fossa cranial média, se relaciona com o conduto auditivo interno, e aqui, só que ele vai se comunicar diretamente com a cóclea, né, com a cóclea com o labirinto. E aqui interessante, né, porque esse aqui o trajeto dele vai terminar aqui dentro.
né? Então, isso aqui é bem importante. Pronto, então a gente já falou que o oitavo par cranial sai do surco bulbopontino, que ele se relaciona, né, com agorreiro, com conduto auditivo interno. Ele vai se relacionar lá dentro com o conduto auditivo interno com o nervo facial, com a artéria vestibulo-coclear, com a artéria labiríntica. Então, eu tenho relação do oitavo par cranial com o nervo facial, com a artéria labiríntica, tá? E ele vai conectar lá com o labirinto. Pronto, esse é o oitavo par cranial. Vamos falar do próximo par cranial, glossofaríngeo, tá? Então, olha só, glossofaríngeo da mesma forma. Glossofaríngeo a gente já sabe que ele está nascendo do surco retroolivar. Ó, olha só que interessante, ó, do surco retroolivar. E aqui a gente já consegue perceber algumas coisas bem interessantes, ó, que ele está ingressando por onde, ó? Que orifício é esse aqui? Agorreiro jugular. Então, eu já sei que, olha só, ó, o nono par cranial, que é o glossofaríngeo, ele está se introduzindo aonde? No agorreiro jugular. Eu consigo visualizar isso. Logo, que ele sai do agorreiro jugular, olha só, tem um gânglio aqui, ó. Ó, como é que é esse gânglio aqui, ó? O gânglio inferior é o gânglio do nervo glossofaríngeo, tá? Então, pronto, aqui o glossofaríngeo. E a gente já sabe que no trajeto do glossofaríngeo, o que vai acontecer? Olha só, ele vai acabar dando duas ramas, né? Uma rama da carótida interna e uma rama faríngea, amidalina, lingual. Que aqui a gente tem que lembrar de uma técnica que eu explico para vocês, que é para falar das ramas terminais do glossofaríngeo, né? Que eu vou mostrar para vocês já como é que a gente faz para fazer essa menção das ramas do glossofaríngeo. Que também não tem muito segredo, tá? Até porque eu vou deixar para falar essas ramas mais adiante, agora eu só estou preocupado mesmo em mostrar para vocês o trajeto, certo? Mas as ramas do glossofaríngeo depois eu vou mostrar para vocês que não é difícil para a gente poder pegar. Certo? Pronto. Então, isso aqui é o trajeto do glossofaríngeo. A gente já sabe que ele se relacionou com quem? Ó, ele saiu do surco retroolivar, se dirigiu para a fossa cranial posterior e penetrou o agorreiro jugular. Aqui ele fez relação com quem? Com 10, com 11 e com a vena jugular interna. Vamos lá. 10º par cranial, nervo vago. Também sai da onde? Nervo vago sai do surco retroolivar também. Ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair pelo agorreiro jugular e, ó, sigue barrando infinitamente, né? Sigue barrando. É um par cranial bem longo. Aqui, no caso, eles deixaram só o trajeto cervical do nervo vago, tá? Eu fui tentar dar para ver se aparecia mais alguma coisa, ó. Então, o que acontece, ó? Qual é o gânglio que está relacionado aqui, ó? Então, eu tenho algumas estruturas aqui bem interessantes para poder falar sobre o nervo vago, certo? Então, pronto. Nervo vago, então, mais uma vez. Peraí. Nossa, agora deu uma rebolada aqui. Não estou conseguindo botar do jeito que eu quero. Pronto. Ainda não está do jeito que eu quero, né? Mas... aí. Então, a gente já sabe que ele está onde? Ele está saindo do surco retroolivar, se dirige para a fossa cranial posterior, ingressa no agorreiro jugular, né, o 10º par cranial, e ele vai acabar saindo aqui, e todos os pares craniares que se relacionam com o agorreiro jugular, eles caem no espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloidea, né? Então, tanto quem está passando no agorreiro jugular, quanto quem está caindo nesse espaço aqui, que é o espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloidea. Tá? E aí ele sigue barrando. Eu não vou falar muito do nervo vago, senão a gente toma toda a aula de hoje. Tá? Mas esse aqui é o nervo vago, a gente tem que saber que ele está saindo do surco retroolivar, passa pelo agorreiro jugular e vai cair no espaço vértebro-maxilofaríngeo. Tá? Então, pronto. Olha só. Aí agora o que acontece? A gente vai ver outro par cranial aqui. Ó. Outro par cranial. Ah, tá. Agora já... Esse aqui é o nervo vago, ó. Esse aqui é o nervo acessório. Então, esse aqui é o nervo acessório, ó. Vejam bem que eu tenho uma parte do nervo acessório que vai passar para onde, ó? Que vai passar pelo agorreiro jugular.
Esse nervo acessório que está passando pelo agorreiro jugular é rama interna, tá? O nervo acessório que ele vai passar, ó, deixa eu separar aqui. Ó, então eu tenho uma parte do nervo, desse nervo espinal que ele está passando pelo agorreiro jugular. Isso vai ser a rama interna, e a rama externa vai passar pelo foramen magnum, ó. Ó, isso aqui é porção espinal do nervo acessório, tá? Então, ó, ele vai passar por onde? Peraí, não estou gostando dessa... Pronto. Então, aqui, ó. O que acontece? Essa porçãozinha aqui que ela está descendo pelo foramen magnum, eu já sei que é a porção externa. Então, a rama interna vai passar do nervo acessório, passa onde? Passa no agorreiro jugular, e a rama externa vai passar no foramen magnum. Então, já sei que está passando no foramen magnum, ó. Foramen magnum. A gente sabe que a rama externa ela vai dar inervação para quem? Para o esternocleidomastoideu e para o trapézio. Enquanto que a rama interna ela vai se anastomosar com o vago a nível do gânglio plexiforme, no extremo superior do gânglio plexiforme, vai dar inervação para o velo paladar, faringe e laringe, né? Então, mas isso aqui é a parte para poder visualizar isso aqui bem direitinho e saber onde é que está cada uma dessas estruturas, certo? Sei que no primeiro momento deve estar bugando a cabeça de vocês aí, porque vocês estão acostumados a ver isso aqui de outra maneira, mas é bom vocês terem em conta isso, tá? Pronto. Olha só, e o hipogloso, o que acontece? O hipogloso a gente sabe que ele sai do surco pré-olivar, né? Sai do surco pré-olivar. Deixa eu pegar ali, ó. Vou pegar aqui. Ó, o hipogloso sai do surco pré-olivar, ó, surco pré-olivar, e ele vai se meter pelo conduto do hipogloso, vai cair no espaço vértebro-maxilofaríngeo, ó, se dirige hacia adelante e hacia abaixo, e aí você já sabe que ele vai fazer parte das relações topográficas daqueles triângulos do pescoço que eu já falei bastante para vocês, né? Então, pronto. Mas aqui, só para vocês verem que ele se relaciona diretamente com o conduto do hipogloso, sai no espaço vértebro-maxilofaríngeo, se dirige hacia adelante e hacia abaixo, tá? Aí vai ser cara superior do triângulo de Faribuff, contenido do triângulo de Goujon, passa por debaixo do triângulo de Beclar, vai ser cara superior do triângulo de Faribuff, do triângulo de Pirogoff, e aí vai terminar em cima dos músculos miloioideus e das suas ramas terminais para a língua, né? Então, pronto. Esse aqui é o nervo hipogloso. Ó. Isso aqui é bem importante, né? Ó, tá vendo? Maravilhoso. Pessoal, essa foi a aula prática que eu imaginei para dar para vocês. Eu vou deixar essa imagem, essa aula gravada lá no Mega. Eu provavelmente vou botar no Mega e vou botar no YouTube. Tá? Quem não tem acesso do Mega, me manda um e-mail, que daí eu já adiciono lá para a pessoa poder ter acesso a essas aulas que ficam gravadas. É bem importante, tá? Essa aula aqui é uma aula crucial, por quê? Porque ela faz toda a diferença para você entender quais são as estruturas que se relacionam entre si, quais são os agorreiros do crânio que você tem que saber, as estruturas, muito importante, tá? Então, isso aqui eu vou